Fala pessoal, hoje eu apresento o segundo podcast da Virtu e hoje com o pessoal que bota a mão na massa na hora de te auxiliar nas escolhas para a sua carteira de investimentos. Os nossos convidados são Felipe Jorge, CEO e fundador da Virtu Invest, Alex Gerboni, sócio e head de investimentos da Virtu Invest e Daniel Oliveira, sócio e responsável por produtos da Virtu Invest. Como não podia deixar de ser, o cenário local e global são decisivos para que as alternativas sejam otimizadas na sua carteira. Hoje vamos falar sobre os seguintes assuntos: novo governo, pressão do Poder Executivo sobre o Banco Central, reoneração dos combustíveis, novo arcabouço fiscal, reforma tributária, inflação de fevereiro e março, Estados Unidos, pronunciamento do presidente do Fed no Congresso americano. Então fiquem atentos e aproveitem esse podcast. Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um resumo semanal da Virtu Invest. Estou aqui com o Daniel, Alex, nosso head de produtos e de alocação. Uma semana bastante desafiadora, mas extremamente importante com as oportunidades que têm surgido no mercado, tanto local quanto offshore, né? E trouxe alguns temas aqui que influenciaram o mercado, e um deles é essa briga entre executivo e Banco Central, que já vem se estendendo há algumas semanas, e aí arcabouço fiscal para chegar, provavelmente semana que vem. A gente tem também uma possível reforma tributária, fiscal se deteriorando um pouco à frente, além de relatórios de emprego Fed essa semana, que trouxe bastante volatilidade. Eu queria começar um pouco do nosso bate-papo, primeiramente com fiscal. Eu acho que ritmo de juros nos países emergentes e também grandes economias, Estados Unidos e Europa, eu acho que é a grande questão da vez, né? E acho que vai ditar um pouco de tudo, tanto dos mercados de risco quanto mercado de juros e inflação, que tende a impactar todas as nossas frentes de investimento, né? E colocar para vocês, nossos especialistas, como se posicionar da melhor forma nesse ambiente, né? Volto a dizer, conturbado, mas o melhor momento para oportunidades, né? E gostaria que vocês comentassem um pouco disso. Então, começar um pouco sobre reoneração dos combustíveis, novo arcabouço, enfim, fiscal no geral. Felipe, boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo. Mas, de fato, a semana é bastante desafiadora, né? Discutimos isso bastante todos os dias. E, poxa, acho que você falou bem, né? Uma semana desafiadora, mas cheio de oportunidade. A gente viu aí as taxas de juros aqui no Brasil explodindo, né? Para não falar estratosfericamente, juros reais batendo quase 6,5%, pré-fixados, pós-fixados, enfim, oportunidade de monte para quem tem caixa e uma boa perspectiva de alocação aí para os próximos, eu diria, de 12 a 24 meses, né? Aproveitar um momento de pós-fixado ainda bastante elevado, não é? Com essa briga entre Banco Central e o Poder Executivo, me parece uma boa alternativa. Mas vamos lembrar, a gente já viu esses momentos em outros governos, né? O pessoal vai muito forte para uma única posição, compra ali pós-fixado para 5, 10, 15 anos e em determinado momento essa curva de juros dá uma invertida e a alocação fica ali mastigada ou deixa de ser atraente para os próximos períodos, né? Selic a 2% foi uma grande prova disso, né? Exato. Então, é um ponto que a gente já viveu na pele, né? E esse momento de Selic a 13,75%, para um pós-fixado, por exemplo, me parece muito bom, mas para um período mais curto, pensando aqui em toda essa pressão do Banco Central tem recebido aí do próprio governo, né, Daniel?
Só queria até, Peds, antes de você entrar, e até que para você complemente, né? A gente, 2 semanas atrás, perspectiva de corte de juros era 0, né? E a gente entra essa semana com uma possibilidade de um aceno do nosso BC agora na reunião do Copom de março, podendo ter uma possibilidade ali, um pontinho talvez de esperança de alguma mensagem de que ou esse arcabouço fiscal foi interessante e que os dados inflacionários estão convergindo para a meta, e que a gente pode ter ainda, logo no primeiro semestre, um pequeno corte, né? E essa perspectiva, semanas atrás, era 0, né, Pets? Então, o mercado, assim, uma hora pensa uma coisa, uma hora pensa outra coisa. Sim, a gente já tem expectativa para corte a partir de maio, né? Então, que tem na curva 0,25 a cada reunião, podendo vir meio, né? Então, janeiro, a expectativa é que essa Selic esteja entre 12,5%, né? E algum tempo atrás o mercado já questionava se teria queda ainda esse ano, né? Então as coisas começaram a convergir, além da parte de crédito, que acabou impactando bastante, né? A parte de liquidez, de financiamento das empresas. Então pegou a atividade econômica e isso fez com que o BC tivesse munição para começar a projetar o início da queda de juros, né? E essa queda também ela foi um pouco acelerada, vamos falar assim, né? Essa expectativa de queda pela situação que a gente está vendo aí de crédito privado, né, Daniel? Sim. Uma pressão muito grande, as empresas com um pouco mais de dificuldade para se financiar, né, dado a elevação dessa taxa de juros em 13,75%. E, enfim, eventos de Americana e outras empresas acabam impulsionando ou gerando ainda mais pressão, vamos falar assim, em cima dos controladores, esse né? Aí, né? Bastante pressionado. Sim, exato. Mas eu queria pegar esse gancho, Alex e Daniel. Assim, o fiscal, quando a gente discute taxa de juros, é o principal instrumento para política monetária, né? Para que a gente, principalmente para controle de inflação. A gente tinha um ICMS aí para os estados sendo subsidiado pelo governo federal, causando um déficit bastante considerável no curto prazo. O governo decide reonerar os estados, certo? Isso uma sinalização muito boa, né, de que há um compromisso com o fiscal. Me recordo também da entrevista do Campos Neto, colocando que a inflação, o juro real para ele é muito menor do que todo mundo diz. Para ele a inflação está em 9%, né, palavras dele ali no Roda Viva. Então eu começo a pensar que é muito mais uma pressão do empresariado, principalmente olhando para o custo do dinheiro para que eles continuem os seus investimentos, né? A gente vê, vamos pegar, por exemplo, uma CCR que tem praticamente quase que toda a sua dívida atrelada a Selic, né? CDI mais 2, 3, o que seja, Eco-Rodovias também, enfim, algumas outras, e que cada vez mais as margens vão se deteriorando, né? E eu vejo o Daniel falando muito disso, principalmente quando a gente está falando de bolsa, né? Então, o fiscal impactando juros, parece que o governo começou a entender que se melhorar o fiscal, os juros começam a cair, e parece que é esse trilho que nós vamos daqui para frente. O que vocês acham? As condições estão dadas, né? Existe uma predisposição do governo a colaborar ali com o Banco Central e dar, acho que, ferramentas suficientes para que esse fiscal melhore e, com isso, a gente tenha uma menor pressão sobre a taxa de juros aqui no Brasil. Tá? Acho que semana que vem ela é bastante decisiva para esse cenário, já que deve ser apresentado, pelo menos a expectativa do Haddad, né? Deve apresentar o que vai ser esse arcabouço.
E daí sim, se isso calhar de ser antes da reunião do Copom, pode vir ali a nota que o Daniel mencionou, do governo dando sinais, ou do Banco Central dando sinais de que essa taxa pode ter um início de queda, né? Sinceramente, eu acho que isso deve acontecer, né? Os especialistas, não só a gente aqui, mas o mercado inteiro, acham juros neutro muito longe dessa taxa de juros atual. A gente está falando talvez de um juros neutro aqui do Brasil de 6, 7%. Então tem um espaço gigantesco para caminhar, e isso vai dar tempo, querendo ou não, para os investidores fazerem as suas posições alinhadas a esse cenário, né? Compraria, sim, uma parcela de pós-fixado para dentro dessa carteira. Poxa, pensando num cenário um pouco mais longo, de 24, talvez até 36 meses, olhar alguma coisa de pré-fixado. Juros, né? Juros reais, que são as NTNBs, eu acho que, sem dúvida, é sempre um bom momento, e principalmente quando essas taxas estão muito estressadas, fazendo aí um bom composê, eu diria, da parcela de renda fixa, olhando justamente esse modelo, esse momento tão complexo aí da nossa economia. E assim, essa diversificação que você pontua, até levando um pouco para o Daniel, primeiro que a gente sempre teve uma média de 4% de juro real, né? Assim, acho que historicamente, a gente está há bastante tempo, eu sempre vi por aí, né? Então, se a gente fizer essa conta, vamos colocar IPCA de 6 aí, para os próximos anos, ou 4%, a gente pode ver juros a 8% ou 10%, certo? Ou seja, a gente não precisa mais ficar com aquelas rezas dos títulos de crédito, né? Não precisa fazer dança da chuva, não tem mais nada nesse sentido. Mas tem uma coisa que é engraçado, que o mercado, o VIX estava muito baixo essa semana, né? O que é o VIX, Peds? O VIX é o índice de volatilidade do mercado. E essa semana subiu bastante, principalmente ontem, quinta-feira, né? E dá para ver que tem uma volatilidade aumentando no mercado. Então, a gente viu uma alta forte no começo da semana na Bolsa, né? A expectativa no começo da semana não é a mesma que a gente encerra a semana na parte de juros, né? Os juros de 20 anos, de 10 anos, 5 anos nos Estados Unidos caíram bastante, né? E se tiver algum movimento de previsão de queda nos próximos meses, pode ajudar também a tirar um pouco da pressão aqui do Banco Central, né? Ele vai ter um caminho livre aí para ele iniciar essa descida da taxa com mais tranquilidade. Mas o que eu queria pontuar, Daniel, eu queria que você comentasse um pouco, e você sempre coloca isso para os nossos clientes, né? Do impacto na economia real dos juros onde estão, né? A gente sempre olha, não, tecnicamente está certo, mas as consequências de juros altos, ela é bastante persistente, né? E vai causar muitos estragos em grandes empresas, né? A gente já viu algumas aqui na nossa própria bolsa, a gente sabe que estão em maus lençóis, um banco americano agora lá fora também já com alguns problemas. Eu queria que você comentasse um pouco disso, para que a gente entendesse um pouco mais de perto esse impacto, que é uma coisa que você sempre coloca aqui para a gente, né? Os juros, ele acaba balizando todos os outros mercados, né? Ele dá preço para a nossa bolsa, para todos o custo do dinheiro na economia, né? Então, quando o custo do capital ele sobe, principalmente as empresas que são mais alavancadas, né? E não precisa nem ser uma alavancagem tóxica, né? Uma alavancagem de uma empresa que opera bem, né? Que usa o capital de terceiro para expandir, para crescer de forma mais acelerada. E quando esse juros ele sobe de uma forma rápida e na magnitude que foi, isso acaba derrubando a margem dela. Então, você vê que muitas empresas que tinham um balanço consistente, que vinham apresentando bons resultados operacionais, né, quando entra no balanço a parte de resultado financeiro,
acaba tirando todo o lucro dela ou ela acaba até tendo prejuízo, né? Isso faz com que as empresas invistam menos, né? Um projeto que tinha uma taxa de retorno de 15%, 16%, que 2 anos atrás era muito interessante, hoje ele não consegue investimento para essa taxa de retorno. O investidor ele pede um retorno maior, né? Já que a taxa de juros saiu de 2,5% para 13,75%, então eles estão olhando um retorno ali, principalmente quando tem um certo grau aí de incerteza, ele pede um retorno maior, na casa de 18%, 20%, 22%, 25%. Então isso acaba impactando os investimentos na economia real e também o balanço das empresas que estão operando. Vamos lembrar, né? O mercado brasileiro mudou muito nesses últimos 5 anos. A gente está falando de uma emissão de crédito, né? Não só pelo governo federal, mas agora pelas empresas. E a gente saiu de 60 bi para 600 bi nesse último ano, né? 2022. Muita coisa, né? As empresas se autofinanciando, buscando formas de crescer o seu negócio, lançando aí essas debêntures, CRI, CRA, enfim, não falta papel para a gente alocar. Né? E bom que vocês entraram nesse assunto. Grandes emissões, né? Um volume gigantesco, e nesse momento de estresse com a Americana, os fundos de crédito tomando muito saque e um processo de liquidez escassa bastante complicado também para este mercado, né? E que vem influenciando não só essa semana, mas algumas semanas, desde janeiro aí, todos os fundos de crédito. Vocês acreditam que esse cenário foi um pouco mais exaltado de forma ruim, de que haveria uma quebradeira geral, e hoje vocês já veem um cenário mais apaziguado, um pouco mais tranquilo, ou ainda tem algum cadáver para sair do armário? Eu acredito assim, o mercado ele sempre exagera nas reações, né? Então, a gente teve um problema no banco americano, o banco Silicon Valley, e é um banco relativamente pequeno, né? E você vê ações de grandes bancos caindo 8%, 10%. Né? E quando a gente traz também para o nosso mercado, né? É lógico que é um player relevante, mexeu bastante com todo o segmento, mas tem empresas que elas são muito saudáveis, né? As empresas que não são alavancadas, que têm um rating super bom, elas foram impactadas também. O título dessas empresas no secundário aumentou muito o spread. Lógico, acho que isso não impacta o balanço da empresa. Exato. Né? O momento de spread que a gente está vivendo agora, então eu emiti uma dívida a 4. Se eu quiser trocar esse papel com alguém, eu vou vendê-lo a 8. Isso significa uma rentabilidade negativa para quem está vendendo, mas uma oportunidade gigantesca para quem está comprando. Então eu vou comprar uma emissora aqui de altíssima qualidade, pagando um deságio, um desconto no valor daquele papel. Tá? Como o Daniel e o Felipe mencionaram, o mercado estressa muito essas posições, mas não significa que os ativos perderam em si a sua qualidade. Né? As empresas continuam saudáveis, né? É lógico, tem que separar. Um exemplo de Movida. Exato. Aqui, né? Tem dívida que o spread abriu acho que 0,5%, e o resultado da empresa veio formidável num ambiente complicado. O segredo, né, Felipe, a gente sabe, escolher ativos consistentes e empresas, eu diria, sólidas para garantir o pagamento dessas dívidas ao longo do tempo. É lógico, né? Muitas vezes a gente fica muito preocupado com o tamanho dessas posições em conta. Será que vale a pena eu investir 500 mil? Estou dando um exemplo aqui. 2%, 3% do meu patrimônio. Exato. Né? Eu acho que essa ponderação... Num único papel? Poxa, e se isso der errado? Né? É sempre uma dúvida que vai parar na cabeça das pessoas. Mas será que eu não devo aproveitar o momento e comprar uma taxa extremamente descontada que seria favorável para o meu patrimônio lá na frente? Eu acho que é nessa ponta que a gente consegue auxiliar muito dos nossos clientes, né?
que são pós-fixadas com uma parcela de pré, elas também foram... o mercado também reajustou isso, exigiu mais prêmio, né? Então, uma debênture que era negociado CDI mais 1,5, hoje você encontra negócio a CDI mais 2, 2,5. E para falar a verdade, a gente já viu aí CDI mais 2,5 pagando CDI mais 7, mais 8. Sim. Então, é um momento de muita oportunidade. Dívida com juro real também de 9%, Sim. né? Exato. IPCA mais 9%. E, pessoal, empresa AAA, a gente está falando de um mercado ainda saudável, né? A gente é muito seletivo na hora de escolher o papel. Mas eu não quero tomar esse risco. Para onde eu vou? Né? Muito se fala dos fundos de crédito privado sofrendo aí nesses últimos 3 meses, vamos falar assim. O spread para esse veículo também está lá à disposição. Imagina que a injeção de dinheiro novo num veículo desse, num fundo de investimento, me garante o quê? Uma pulverização do risco. Eu vou comprar um monte de papel, né? Não vou concentrar aquele meu dinheiro em um único emissor e vou me beneficiar também da volta desse spread para um patamar mais adequado. Mais justo, né? Então, se eu sair... A gente está falando com um dos gestores que Sim. a gente aloca, o carrego do fundo dele era CDI mais 2, 2 meses depois CDI mais 4. Exato. Excelente oportunidade para quem quiser alocar neste momento. Exato. Né? Sim. E outra vantagem de um fundo, né, Felipe, é a possibilidade de uma liquidez muito menos agressiva, vamos falar assim, para um momento conturbado como que a gente está olhando. Vou comprar uma troca de posição mais alta. Exato. Vou comprar um papel com vencimento de 10 anos. Não parece tão curto, mas também não é tão longo. Será que eu consigo sair dele com qualidade? Ou se eu tiver num fundo que vai fazer esse mesmo movimento, mas sem te impactar tanto assim em tributação, enfim, em outros pontos, será que não é mais simples? Né? Será que eu não consigo sair antecipadamente de um fundo e olhar outras alternativas, né, para o mercado, como ações, né, ainda descontadas, como investimentos no exterior, enfim, será que meus ativos mais líquidos não vão me proporcionar movimentos mais adequados para readequação da carteira? Sim, e os títulos todos marcados a mercado, né? Então não Sim. tem nenhuma surpresa ali na hora de tem o 100 mil, na hora de vender tem só 80, né? Eu queria... A gente falou então já um pouquinho de juros, né? E um pouquinho de fiscal, mas eu acho que de fiscal um comentário um pouco mais difícil para a gente traçar um cenário agora, dado que a gente não conhece esse arcabouço, né? E nem se há realmente uma composição dentro do Congresso para uma aprovação de uma tributária, mas só para a gente fechar um pouco a questão juros, inflação, né? Nós tivemos agora em fevereiro 0,84, né? Se eu não me engano a estimativa do mercado estava em 0,75, mas vejo curva longa fechando hoje, né? Acho que curva curta abrindo um pouquinho. Como que vocês estão olhando esse processo inflacionário, dado que o mercado via esse impacto da reoneração apenas nesse mês de março e a gente já vem com uma inflação um pouquinho mais pressionada em fevereiro? Como que você vê isso, Pedes? Depois queria que você comentasse também, Alex. Eu acredito que o Brasil está voltando para a inflação que sempre foi normal, né? A gente temporariamente padrão, né, teve uma expectativa muito baixa de inflação, né, depois da aprovação da reforma da Previdência. Acho que veio um pouquinho lá do Covid, né? Ali do Covid. O Covid depois também. Depois começa aquela questão de oferta e demanda puxar para cima mais. Aí depois desse choque de oferta, que foi um dos motivos que levou também a inflação a disparar, além da injeção de dinheiro e taxa de juros muito baixa, né, a gente começa a ter uma normalização das expectativas. Então, eu acredito que o Brasil deve voltar para a normalidade ali de inflação de 4,5%, 5,5%. Acho que traduzindo um pouco, né, Daniel? Talvez seja um pouco dessa pressão que a gente está vendo aí do governo federal em cima do Banco Central. Será que 3,5%, 3,25% é a inflação para o Brasil? Não. Essa é a grande dúvida. Na semana que vem, eu diria que eu não queria me expor muito, não. Dia 22, a gente tem a reunião do Copom, né? A gente deve, se
se contar um pouco com a sorte, ter aí um pronunciamento, pelo menos a divulgação desse arcabouço, pelo menos do projeto do arcabouço fiscal. É lógico, vamos ver como é que é a cabeça ali dos diretores do Banco Central em relação a esse resultado de 0,84 de inflação esse mês. Lembrando, março, provavelmente a gente vai ter acho que um ritmo tão alto quanto desse mês para a inflação. Se a gente lembrar que os impostos retornaram agora, eu por exemplo, estou pagando R$7 na gasolina, era 6, né? Um salto significativo, mas eu acho que esse cenário todo deve ser traduzido justamente nessa reunião de quarta-feira, dia 22, se eu não me engano, do Copom, onde a gente vai ter uma ideia melhor para onde vão esses juros e se de fato a gente vai caminhar para uma tendência de queda ou se o Banco Central ainda vai ser mais duro, mais hawkish, como a gente fala, para esse próximo período, né? Acho que mas enfim, não falta oportunidade para fazer uma boa alocação nesse cenário. Tá? Ótimo, queria passar um pouquinho para o mercado americano e que vocês comentassem um pouquinho a ata do Fed dessa semana, o pronunciamento do Powell, e o que vocês estão esperando lá para juros, né? Uma alta um pouco mais forte neste momento, eu vejo juros de longo prazo lá caindo, curto prazo subindo, parece que uma dinâmica de alívio no longo prazo aí para os mercados. Como que vocês estão vendo isso? Olha, essa semana me surpreendeu o movimento na curva lá. Eu vi o pronunciamento, acho que ele tentou passar uma mensagem mais dura, chegou até a colocar a possibilidade de uma aceleração no pace de aumento dos juros, né? E com o evento de ontem no sistema financeiro fez com que essas curvas invertessem, né? Sim, derreteu, né? Derreteu hoje. Eu estou um pouco assim, surpreso com o movimento, né? Então, acho que se tiver alguma surpresa também negativa na economia americana, que também não foi, os dados de empregos vieram fortes, elevados, né? Então, se tiver alguma desaceleração, acho que o Fed pode parar um pouco juros, ou pelo menos ajustar a expectativa do mercado, né? Porque assim como foi aqui no Brasil, né? Que teve uma época que pediam juros a 15, né? Sim. Eu acho que a gente está vendo a mesma coisa lá nos Estados Unidos, e inclusive o Powell também foi questionado ali no Congresso, sabe, né? Eu não sei, sabe aquele negócio expectativa e realidade? Eu acho que está mais ou menos assim, né? O mercado vem com uma expectativa de uma economia mais controlada, de uma inflação mais segura, e aí de repente a gente vê 2 meses consecutivos de muito emprego. Isso mostra que a economia lá continua aquecida. Aí você pensa, poxa, tá? Mas e o desemprego, como é que tá? Basicamente a gente está falando de 2 vagas à disposição para quem quer trocar de emprego ou para quem está procurando um novo trabalho, para cada pessoa que está com essa cabeça, né? Isso mostra que de fato a economia lá continua aquecida, nível de poupança ainda elevado, salários, né, com essa concorrência toda sobrando vaga, o salário acaba sendo impulsionado. Então isso dificulta um pouco, vamos falar assim, toda a teoria, né, de que vamos aumentar a taxa de juros e vamos reduzir de fato o consumo das famílias. Isso não tem funcionado, né, justamente por esse ponto. Mais emprego, mais vagas, mais salário. O S&P também, uns 4, 5 meses atrás, quando estava naquela faixa de 3.400, a gente tinha feito um estudo onde 4.200 seria um preço ali caro para S&P e 3.400 seria um preço barato, né? Então 4.200 com 3.400. E hoje o mercado ele testou aqueles 4.200 e hoje ele está na faixa de 3.800. Então assim, se não tiver nenhum evento para tirar ele dessa faixa, tanto para cima quanto para baixo, né? Apesar de o mercado acreditar que ele venha mais para baixo ainda,
que seria uma desaceleração econômica, seria o hard landing, né? A gente montou uma posição pequena que também serve como um hedge, né? Como proteção. Porque se tiver um hard landing e a recessão, os juros de 20 anos principalmente vão cair bastante, os juros mais longos, né? A gente teve uma ideia do que pode acontecer com um evento de ontem, que trouxe uma surpresa para o direcional do mercado. Então, é mais como uma proteção, a gente tem uma posição pequena. Assim como a gente vem desde o ano passado diminuindo a nossa posição em bolsa, aumentando os juros, né, diversificando melhor as carteiras. Não que a gente não ache que a bolsa está barata, né, que existam boas oportunidades, mas hoje, se a gente for olhar, as empresas que estão performando melhor são aquelas que têm menos dívida, que distribuem dividendos. Então a gente tem um produto muito legal que é a carteira Top Dividendos da XP, né, que tem uma performance super boa e a gente tem usado ali para conseguir ter boas empresas e se proteger desse momento. Então é tudo questão de montar a carteira diversificada e com os produtos ali para contrabalancear, para todos os investimentos não irem na mesma direção, né? Então a nossa posição que a gente abriu é justamente com esse contexto. Olhando esse cenário, né? Acho que o balanceamento da carteira ele é significativo, né, para esse momento, né? Não dá, como o Daniel e o Felipe disseram, não dá para ficar, por exemplo, de fora de uma emissão de crédito privado pagando 8%, 9% para 5, 6 anos. De uma boa empresa, né? De uma boa empresa. Mais IPCA, né? Exato, mais IPCA. Não dá para ficar de fora de uma bolsa, às vezes, com ativo extremamente descontado. Não dá para ficar de fora do pós-fixado, mas tudo tem a sua dose. Eu acho que, né, isso é onde entra o assessor. Né? Como é que ele dosa isso para as expectativas dos clientes? Você que fala bastante... Eu estou um pouco mais na ponta comercial, né? Essa semana, comprar uma B para um cliente, acho que está num nível já bastante interessante, quase que obsceno, né, para tomar, mas o cliente falou, poxa, eu comprando lá o meu CDBzinho, minha compromissada lá no banco, eu estaria tendo o meu 1% ao mês. Falo, poxa, com certeza, né, taxa flat, carrego limpo, mas com perspectiva de Selic saindo talvez em algum momento de 13 para 10, para 8% em algum momento, e isso já não fica mais legal. Então ele sai de um médio aí de 1,2 mês caindo para 0,7, enquanto quem se travou num pré, que diversificou, não ficou só em uma parte, uma bolsa, classe, tem pré, tem bolsa, tem inflação. Juros caem, bolsa tende a se valorizar. Você travou no pré, mesmo juros caindo, você se travou a 14%, 15% em parte do seu investimento. E se inflação andar, você ainda tem um ativo de juro real muito acima do que vai estar a inflação e juros no momento à frente. Então, você tem sempre um bom investimento para determinado momento. O que a gente sempre vende aqui para os nossos clientes é que ele tem que ter um pouquinho de tudo a todo momento, ajustando, obviamente, suas ponderações, mas nunca deixando de ter qualquer um daqueles ativos na carteira. Ele pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, que é o que a gente vem ajustando neste momento para todos os nossos clientes, né? Exato. Buscando um pouco mais de diversificação. E a diversificação com o máximo de liquidez possível, para que se esse cenário for mais desafiador ou mais favorável para essas posições, que a gente consiga reequilibrar a carteira. Tá? Ter tudo com vencimentos, eu diria que muito longos, me dificulta uma realocação. E a gente está num mundo hoje que todo dia aparecem oportunidades, todo dia muda cenário, todo dia aparece uma guerra, todo dia aparece um governo novo, né? Então, acho que é saudável sim ter todas essas posições, mas de uma forma equilibrada e muito bem... De acordo com o perfil também. Muito bem estudada para o seu perfil. Mas até colocando um pouco... a gente tem sempre os ativos hoje, e eu quero voltar um pouquinho nesse assunto das oportunidades, né?
eu me recordo muito bem da Selic a 2%, a gente chegava na frente de um cliente falando que a gente ia entregar 150 do CDI. O cara fala, cara, 150 de nada é nada. Né? E, pô, naquele momento a gente tinha, eu lembro de emissões de dívida. 150, não, 150, isso a gente tinha de bancário, mas você tinha CDI mais 5 em alguns papéis privados e ninguém queria. E, cara, todo mundo queria a bolsa, né? Com juros lá 2% em inflação. Mas o cenário é cíclico, né? O mercado financeiro, ele é uma roda gigante, né? Um ativo hoje, ele é a bola da vez, no outro momento ele é o patinho feio e ninguém quer. E era o momento de você estar se enchendo de pós-longo naquele momento, né? Comprando a 150 do CDI para 5 anos. Como a gente consegue ver possibilidade de você travar juros aí a 15% por um longo tempo, ou um juro real a 8%. Ou para 2 anos, né? Ou para 2 anos. Uma coisa que às vezes o investidor pensa, se eu ficar investido em 15% para 1 ano e meio, 2 anos, vai ser mais do que bolsa? Então, isso foi um dos motivos que também a gente viu uma saída forte de bolsa e de crédito privado, né? Então, assim, é importante você sempre manter a alocação, porque senão o que acontece? Esse investidor, de repente... Você tem que levar em consideração, Pérez, que quando a Selic sai, ali no governo do Temer, mesmo com o Meirelles, sai de um juros lá, estava acho que 11,75%, né? 12%, vem para 2%. A bolsa sobe 100%. E aí o cara que estava com um pós, que não aproveitou bolsa, que não estava posicionado... Ele não aguenta mais ver a bolsa subir, né? Ele não aguenta mais ver, aí ele vai comprar caro. E assim, ou seja, né, a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né? E o mercado de renda variável, ele é cheio de nuances, né? Eu tenho aquela carteira para carregar, que eu acho que tem muito ativo de qualidade barato, e tem aquela carteira para tradar. Né? A gente viu essa semana aqui, é lógico, né? Eu vou dar só um exemplo de Azul batendo 28%, 30% de reajuste. Né? E semana passada todo mundo falava de RJ. Exato. Sim. Retrasada aí. Então, a carteira ela tem que ser equilibrada. Eu acho que posições oportunas, como a que você está falando, poxa, comprar um pré-fixado para 5 anos a 15% é maravilhoso. Né? Mas quanto por cento da sua carteira deve estar lá? Exatamente. A ponderação é extremamente importante. Vamos lembrar. Eu acho que o ponto que o Daniel falou, será que é melhor? 15, se juros continuar subindo, eu tenho minha parte pós-fixada continuando andando. Um cenário otimista, né? Isso vai cair. Tudo bem, eu tenho uma garantia de 15. Se juros cair exponencialmente, cair de forma significativa, a gente tem bolsa voando. E aí a gente não está falando mais de bolsa como custo de oportunidade ali, a taxa de juros no Brasil. A gente está falando de valorização das empresas, quanto isso explode. Então, por isso é essencial que a gente tenha balanceamento e posições, acho que ao longo de todos os seus objetivos. Uma coisa que pode acontecer, né? É esse investidor, quando a taxa voltar para 9, 10, ele fala, putz, eu vou comprar bolsa agora, eu vou comprar uma inflação, mas quanto não vai ter fechado também o prêmio de inflação? Quanto que não vai estar a bolsa quando isso acontecer? Eu bato nessa tecla de diversificação. Eu vou voltar um pouco para 2 eventos que foram extremamente complicados, né? A gente pega a transição ali, queda de Dilma para Temer, ali a gente vinha num cenário bastante ruim, né? Eu lembro Bolsa batendo 38 mil pontos ali, estava desesperador, né? 14, 15 e indo para 16. E eu estava lendo um estudo, alguma casa de research que eu vi, e a gente tinha, se o cara tivesse naquele momento e no coronavírus, eram 2 cenários. Então eu acho que era 15 para 16, 15 e 16, e a gente tinha Covid. E aí, se o cara tivesse só S&P 500 e Bovespa e 10% de proteção, por exemplo, teria sido péssimo resultado. Se o cara tivesse bolsa mais ouro, péssimo também. Se o cara tivesse bolsa mais 10% em dólar, teria sido ruim. O cara que tinha X% em pós, X% em pré, X% em multimercado, X% em bolsa,
aplicado em todos os ativos e classes de ativos disponíveis, ele teria tido a menor queda e o retorno mais rápido da sua carteira. Exato. Ou seja, quer se proteger de qualquer cenário, esteja diversificado, né? Sim. E quem estiver nos ouvindo e quiser que a gente mande esse estudo que foi feito, eu posso depois encaminhar por e-mail, pedir para o nosso pessoal colocar aqui um e-mail de contato para a gente enviar essas informações aí para quem quiser. Mas eu queria que vocês fossem já para os finalmente aqui, mas falando exatamente um pouco disso, de diversificação, de ser audacioso também nesses momentos em que ninguém quer determinados ativos, da gente realmente encontrar boas oportunidades e aproveitar isso, né? Que, do meu ponto de vista, é o que mais faz sentido. Olha, eu vou citar um exemplo de frases que eu, conversando com investidores, eu acabei gravando algumas, né? E aí você pega sempre o topo dos movimentos, né? Até o começo do ano passado, tinha um investidor que sempre falava para mim, olha, o IVVB nunca cai, ele só corrige. Né? Até que a Bolsa Americana teve um ano ruim, o ano passado, e esse ano também, um ano difícil. Quando começou a recuperar lá, o dólar caiu, então, se pegar ali, deve ter um drawdown de 35%, quase 40%. Né? Só ano passado acho que foi 28%. Né? Só que se você pegar ela desde 2013, 14, ela deu um retorno anualizado de 20% ao ano ainda. Então, é um bom investimento para o longo prazo. Se você pegar uma janela pequena e você ficar trocando, agora é tudo Brasil, agora é tudo lá fora, sabe? E se você fizer uma diversificação, até dentro da própria bolsa, né? Ter ativos dolarizados, bons ativos de crescimento, de tech, bons bancos, e também uma carteira local bem posicionada, como a carteira que a gente usa, que é a Top Dividendos, você vai ter uma carteira para você encarar qualquer mercado. Então a diversificação ela é importante, não só na bolsa, como na renda fixa, você ter pré-inflação, né, nos multimercados, né, nos FOFs, que também é um produto muito legal que ajuda, né, nessa manutenção dos investimentos. Nosso né? FOF saindo do forno agora, semana que vem disponível. Exato. Então você tem que sempre pensar na estratégia como um todo e tá diversificado, que a única proteção que você tem é você diversificar e você, dentro do seu position sizing, é a única forma de você controlar o risco, é aquilo que você aloca em cada posição. Se você está só no pós, cai juros, você não tem nada de proteção. Perdeu bolsa, perdeu pré, perdeu o juro real lá em cima, perdeu muita coisa, né? Que o que a gente, e a grande dificuldade que a gente tem hoje, né? Sim. Aí a gente volta de novo para aqueles clientes, quer 150% de CDI a 2, ele não queria. 150 de nada é nada. Agora hoje todo mundo quer, né? Acho que para mim vocês mataram a pau aí com a questão de diversificação. Está mais do que provado em tudo quanto é estudo que a gente faça que é a forma mais saudável de aplicar. Né? Eu sempre comparo o cliente, ou a expectativa de retorno dos clientes a uma onda. Ninguém quer ficar fora. Né? Acho que a gente viveu momentos de que todo mundo queria pegar a maior onda lá de Portugal. Não é assim, né? Todo mundo tem que pegar... Tem que surfar sempre. Antes de Nazaré, ele tem que passar por Super Tubes, tem que surfar o Aimé, aí ele cai em Nazaré. Né? Você prefere pegar uma onda grande por ano ou uma onda média todo mês? Eu acho que é isso que é a diversificação. É como é que você traz ali essa sua vontade de surfar todos os momentos da economia, mas não só aqui em cima, não só aqui embaixo. Né? Não estou falando de uma carteira medíocre, não é isso. Mas como é que eu mantenho a consistência no meu retorno alinhada à minha expectativa. Eu acho que é isso, né? Uma consistência de resultado, né? Sempre que você tem apenas uma posição ou uma exposição muito elevada em determinada classe de ativo, você fica refém apenas àquela classe, né? Você só tem um risco. Se tudo corroborar
para algo negativo naquela classe, você não tem possibilidade de um bom resultado diante deste cenário, né? Então, obviamente, com as taxas de acerto que a gente tem conduzido em todos os nossos investimentos, eu acredito que o nosso médio no longo prazo vai ser bastante interessante, né? Isso aí. Muito bom, pessoal. Algum comentário? Posso encerrar por aqui? Acho que só entrar em contato com a gente e entender um pouco mais aí da nossa experiência e a gente, do lado contrário, entender quais são as suas expectativas e os seus horizontes de investimento. Acho que é isso. Exatamente. Né, queria colocar à disposição de todos vocês a nossa equipe. Daniel, mais uma vez, nosso head de produtos aqui. O Alex, nosso head de alocação. E pessoas extremamente experientes para estar de olho nas melhores oportunidades para vocês. Contem com a gente, um bom final de semana, que a semana que vem seja de bastante resultado positivo para a gente. Um abraço. Um abraço a todos. Fiquem atentos aos nossos próximos podcasts, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos conteúdos. Acesse também as nossas redes sociais que estão aqui embaixo na nossa descrição e até a próxima.